Olá pessoal, aqui quem fala é o Daniel Medeiros e neste vídeo de hoje eu queria falar a respeito do Jair Bolsonaro. Primeiro de tudo, pessoal, ninguém pode ignorar esse nome porque esse nome é um dos nomes mais falados nas redes sociais. Quer queira bem, quer queira mal, as pessoas só falam de Jair Bolsonaro. É impressionante isso. E eu queria falar para vocês como foi que eu passei a conhecer o Jair Bolsonaro. Antes de conhecer o Jair Bolsonaro, eu já gostava muito do Lula e da Dilma. Gostava muito deles. Até que um dia eu comecei a ouvir esse nome, Bolsonaro, é uma ameaça à democracia, é fascista, homofóbico, louco, né? Comecei a ouvir essas coisas sobre esse Jair Bolsonaro e eu fui lá e pensei, pô, meu, o pessoal da esquerda estão falando desse homem, como se eles são tão fortes, né? Como que a esquerda vai se sentir ameaçada por Bolsonaro se ele não é ninguém na frente do PT, da esquerda e tal, porque eu gostava muito da Dilma e do Lula. E aí o que acontece? Eu fui lá procurar o que era esse homem, fui saber quem era, o que ele falava, o que saía da boca desse homem, que ele era uma ameaça. E aí eu comecei a ver os vídeos dele e eu acho que o primeiro vídeo que eu vi eu já gostei. Eu digo, não, esse homem aqui não é ameaça não. Esse homem aqui ele é assim, ele é exatamente aquele que as pessoas queriam que ele falasse. Então assim, é como se ele fala por você. Ele fala aquilo que você quer falar. E aí eu passei a gostar dele, eu comecei a ver os vídeos dele, fui vendo um, fui vendo dois, vi vários vídeos dele, aí vi as polêmicas que envolviam o nome dele com aquele programa CQC que falava que ele era super racista, né? Que foi racista com uma cantora Preta Gil. E nem foi essa verdade, a versão verdadeira, né? Provando pra gente que nem sempre a mídia fala a verdade. E aí, voltando aqui ao assunto, né? Eu passei a gostar muito dele. Aí também teve aquela polêmica do kit gay, que ele era homofóbico por causa de um kit gay, mas se a gente for analisar, a gente fosse entender o que está acontecendo ali, não é que ele é homofóbico, não é que ele tenha cometido algum crime contra algum homossexual, mas é que o governo naquela época lá que ele descobriu isso daí, eles estavam querendo passar para as crianças, né? Criança de 7, 8 anos, 9 anos, um material, que nesse material vinha conteúdo pornográfico, né? Com o dizer de que ia combater a homofobia. Só que se a gente for analisar, a gente for pensar, a gente vai saber que a gente nunca precisou desse material para não ser homofóbico. Tá entendendo? Então, assim, a gente consegue entender o que Jair Bolsonaro quis passar. Eu acho que aquilo ali, em vez de ser um material contra a homofobia, ele estava promovendo o homossexualismo, né? Então, assim, basta a gente entender o que está acontecendo. Agora, assim, Jair Bolsonaro ele tem um ponto fraco, que eu acho que ele já deve estar trabalhando nisso aí. Que é um ponto negativo, que é o que? Ele é muito, assim, ele tem uma expressão muito forte. Ele é muito expressivo. Não, assim, ele tem uma expressão muito, digamos assim, agressiva. Ele é muito assim, ele fala as coisas na lata. Ele não tem papo na língua. Se ele quer dizer uma coisa, ele não quer saber se você vai achar ruim ou se você vai achar bom. Ele simplesmente, meu amigo, ele fala o que ele quer falar e pronto. Não quer saber de politicamente correto. Então, assim, só que às vezes ele fala assim num tom assim, meio que de raiva, digamos assim. Só que eu estava tentando analisar esse jeito grosseiro que o Jair Bolsonaro tem, que está melhorando. Por que ele fala dessa forma, né? Eu acho que é porque ele já está tão saturado de ver a mídia, né, o governo, os deputados, todo mundo com um só pensamento e ignorar sempre pensamentos diferentes, que eu acho que ele já estava aqui, ó, entalado. É como se ele tivesse com um preso grito na garganta, pronto para explodir, e aí quando ele via uma pessoa que discordava, ele falava as coisas na cara. Eu acho que é mais ou menos assim. Ele está há tantos anos lá dentro, há tantos anos, querendo mostrar para as pessoas como é a realidade, ele não consegue, e aí chegou a internet e começou a mostrar isso, e aí ele estava daquela forma, assim, meio que, digamos assim, meio que já de saco cheio, com tanta coisa assim errada que acontece ali, e a gente não sabe, e eles estão ali dentro. Então, assim, gente, já atolado até o pescoço, assim, pronto para desabafar. Então, eu acho que é mais por aí que esse temperamento de Jair Bolsonaro se justifica. Mas ele é um cara, assim, que fala coisas coerentes. Assim, se você analisar,
Você tem que separar a forma como ele fala e o que ele fala. Uma coisa é eu chegar aqui e ser bem grosseiro, assim, expressar aquela raiva assim no meu... Mas o que eu estou falando é coerente. Por exemplo, como é que eu posso dar aqui um exemplo? O que a gente ouve sempre da mídia, né? Que o bandido é uma vítima da sociedade. Ou seja, nós, sociedade, somos o culpado de aquela pessoa ser um bandido. Só que o Jair Bolsonaro, quando ele vai falar isso, ele fala da forma correta, só que de uma forma, assim, bem assim, digamos assim, forte, uma forma bem expressiva, como ele fala. Que ele fala assim, lugar de bandido é na cadeia. Não é verdade? Quando a pessoa comete um crime, ela não tem que ir para a cadeia. Então, assim, onde é que está o erro nisso? Né? Então, assim, eu acho que é só a forma como ele fala. É como eu falei, é porque a pessoa já está por aqui, ó. Por aqui, já não aguenta mais tanta injustiça. E quando ela vai falar, não consegue nem se segurar a emoção, porque tá, assim, já no limite de suportar aquelas injustiças. Então, o que ele fala é coerente. Quando ele fala que o cidadão de bem está desarmado e o bandido está armado, ele está falando a coisa certa. Ele não está querendo dizer que a pessoa que tem que se armar, que o cidadão que tem que se armar, que é o cidadão de bem, ele não está dizendo que o cidadão vai sair matando as pessoas, não. Porque isso já acontece. Pessoas pegam armas para sair matando pessoas. Só que essas pessoas são os bandidos. Tá entendendo? Então, assim, quando ele fala que o cidadão de bem tem que se armar, ele está querendo dizer que você merece uma chance de viver quando um bandido vem armado para tirar a sua vida, ou melhor, para roubar. Só que ele está disposto a matar se for preciso. Aí você estando com a arma, você portando uma arma ou tendo uma arma na sua casa, você tem pelo menos a chance de poder dizer assim, ou eu vou sair viva ou eu vou sair morta nessa situação. Mas quando você está desarmado, você só tem a opção de dizer o quê? Daqui eu não saio com vida, porque eu estou desarmado. E o cara está armado, qual é a chance que eu vou ter de me defender desarmado com uma pessoa que está armada até o dente? Então eu não vou ter nenhuma chance. Então, assim, é a justiça. Tipo, você vai andar armado, mas você vai se defender. Você não vai sair matando as pessoas, você não vai sair atirando em todo mundo. Qualquer briga que você tiver, uma briguinha assim, uma briguinha ali, tá entendendo? Então, assim, é quem quer se armar, quem tem condições psicológicas para se armar, existem formas de se armar, então ele está querendo armar o cidadão. Assim, se você for ver, ele está querendo dar uma forma da pessoa se defender, porque só quem está armado é o bandido. Só quem está armado é aquela pessoa que não respeita a lei, não respeita as leis que existem. Então essas pessoas não estão nem aí, ó. Se ela levar o teu celular, levar o teu computador, levar o teu carro, para ela tanto faz como tanto fez. Se ela tirou a tua vida, tanto faz como tanto fez. Isso é uma falta de respeito aos direitos humanos. Só que os direitos humanos defendem essas pessoas. Então, assim, quando também ele fala, né, que os direitos humanos é uma palhaçada, ele está usando essa palavra meio assim, que debochando, mas, gente, é uma verdade. Quando uma pessoa, um bandido, mata um cidadão de bem, os direitos humanos vai defender aquele bandido. Você sabia disso? Os direitos humanos vai dar atenção, assistência à família do bandido que matou o pai de família. E o pai de família que morreu, que deixou família, acabou para ele. Não vai ter direitos humanos aí. Por isso que às vezes eu acho que deveria existir uma reforma, uma reforma nos direitos humanos. Muitas coisas ele tem que mudar nos direitos humanos, porque ali só é para defender bandido. Então, assim, essa é a minha opinião. Existem muitas outras coisas que o Jair Bolsonaro já falou também, mas eu procuro sempre assim, filtrar o que ele está falando, para não entender de forma errada. Então, assim, se você tem raiva do Jair Bolsonaro, procura ver, primeiramente, um vídeo sobre ele, o que ele está falando, procura ver inteligência, assim, ó, procura pensar o que ele está falando, assim, calcular o que ele está dizendo, se realmente é incoerente ou é coerente o que ele está falando, se a pessoa realmente precisa se defender, se ele realmente é homofóbico, cadê essa prova que ele agrediu, que ele matou um homossexual, como aquele caso de uma travesti que foi morta por homens,
porque ele era gay. Então, assim, aí sim, a homofobia, ele nunca fez isso, ele nunca matou uma pessoa, entendeu? Falar uma coisa não é homofobia, é opinião. Então, assim, gente, ele nunca foi homofóbico, ele nunca matou uma pessoa porque a pessoa era homossexual. E também ele nunca falou, assim, com palavras que a mulher deveria receber menos do que o homem. Onde é que está essa prova? Ah, é porque a mídia falou, gente, não vamos. A mídia. Não vamos acreditar em tudo que a mídia fala, não, pessoal. Entendeu? Essa mesma mídia que fala aí que Jair Bolsonaro é homofóbico, falou que mulheres têm que ganhar menos, é a mesma que exalta, que endeusa ditadores, que matam pessoas, genocidas, tá entendendo? Então, assim, nem tudo que a mídia fala é verdade. Ou melhor, tudo que a mídia fala sempre é em prol de uma agenda de interesse político deles, que são globalistas, dentre outros tipos de assuntos. A mídia ela nunca vai falar a verdade para você, tá entendendo? Ela nunca vai dizer para você a verdade. Por exemplo, é, é, o pessoal aí do Estado Islâmico matou uma galera que eles assumiram a autoria, mas quando você ia ver na mídia, a mídia dizia assim, que o carro matou as pessoas, sendo que na internet, aquelas pessoas que planejaram aquele crime de matar um monte de gente, eles assumiram isso nas redes sociais. Todo mundo sabe disso, mas quando você vai ver na mídia, eles falam que caminhão matou sei quantas pessoas, carro matou sei quantas pessoas, revólver matou sei quantas pessoas. Então, assim, eles nunca dão nome aos bois. Eles sempre estão, assim, protegendo aquilo que é de acordo com a agenda deles. Eles podem ser assim uns monstros, mas se é para defender, eles defendem de acordo com os interesses políticos deles. Tá entendendo? Então não vá pela mídia, entendeu? Procure na internet, procure saber hoje em dia, todo mundo tem internet. Se você é uma pessoa que abre sua boca para repetir o que está na mídia, meu, você está ultrapassado, porque hoje em dia existe internet. Hoje em dia existe internet. Qualquer pessoa pode ter acesso à internet e saber da verdade. Isso é manipulado, que realmente é ultrapassado. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Queria que você curtisse esse vídeo e compartilhasse. Se você não gosta de Jair Bolsonaro, é um direito seu, a opinião é sua, mas nunca julgue o livro pela capa. Vá procurar saber o que está acontecendo realmente nas redes sociais, porque ele é que fala a verdade. Então, até o próximo vídeo, pessoal.